Bom, pessoal, aqui a gente vai ver um exemplo então da propagação de erros na forma matricial. Lembrando que essa propagação de erros na forma matricial a gente vai ver de qualquer forma, né, nos métodos de ajustamento ali pelo método dos mínimos quadrados, né? Mas aqui a gente já traz algum exemplo nesse sentido. Então, na propagação de erros na forma matricial, ao invés de a gente ter a variância de uma grandeza x, nós vamos ter um sigma x, né? Ou seja, uma matriz de covariância das grandezas calculadas, x1, x2, x3 até xu. Né? Então vai ter dimensão U por U, essa matriz, U linhas por U colunas. Né? Então, por exemplo, pode ser tanto coordenadas de um mesmo ponto, né? As coordenadas x, y, z de um ponto, então ela vai ter dimensão 3 por 3, quanto aí pode ser coordenadas de diversos pontos, né, já calculadas aí na propagação de erros na forma matricial. Já a matriz σy, ela vai ser a matriz de covariância das observações realizadas. Então, ela vai ter dimensão n por n, né? Então, n linhas por n colunas, onde n é o número total de observações. Ângulos, distâncias, desníveis, né? Vetores, GNSS, enfim, e até mesmo coordenadas de pontos de controle, né? Quando eles possuem ali as variâncias conhecidas. Já a matriz G, ela vai ser aquela matriz das derivadas parciais, né? Chamada também de matriz jacobiana. Ou seja, aquelas derivadas parciais que a gente fazia antes individualmente, a gente realiza as derivadas e agrupa agora numa única matriz. Então ela vai ter dimensão U por N. Então, para cada observação ali, a gente faz uma derivada parcial, né? Em relação a cada uma das grandezas que a gente deseja obter a variância, né? E a matriz GT seria a matriz G transposta, né? Então, ou seja, a gente troca as linhas pelas colunas. Se a G tem U linhas por N colunas, a GT, ou a G transposta, vai ter N linhas por U colunas. Bom, se as minhas medições não possuem correlações, né, não possuem covariâncias, né, são ditas estatisticamente independentes, essa propagação de erros na forma matricial vai fornecer os mesmos resultados, né, as mesmas variâncias do que a propagação de erros que a gente viu na forma algébrica, né? Então, variável a variável ali, grandeza a grandeza, coordenada a coordenada, enfim. Mas mesmo assim ela tem uma vantagem que ela não nos fornece apenas as variâncias, ela também nos fornece as covariâncias entre as variáveis calculadas. Né? Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha covariâncias entre as observações, se as variáveis são obtidas em função das mesmas observações, né, como a gente já viu na primeira aula da disciplina, vai haver correlação, covariâncias. Né? Então, por exemplo, as coordenadas x, y de um mesmo ponto, determinadas ali por uma distância inclinada, duas direções horizontais, a ré e avante, e um ângulo zenital, né, mesmo que nenhuma dessas observações tenha correlação, covariância com as demais, né, nem a distância, nem os ângulos, nem a direção, nem as direções, ainda assim as coordenadas x e y calculadas vão possuir, porque elas vieram dessas mesmas medições. Então, a propagação de erros na forma matricial, ela não fornece essas correlações entre as variáveis calculadas. E isso nos vai ser útil aí, a gente vai ver depois, né, para analisar, por exemplo, as elipses de erros dos pontos, ou até mesmo elipses de erros relativas entre os pontos, né, então de um ponto em relação ao outro. Né, então a gente pode ter tanto a elipse de erro do ponto, quanto a elipse relativa desse ponto com o anterior ou posterior, enfim. Se for coordenadas tridimensionais, a gente também pode ter os elipsoides de erros, né, de cada ponto, e assim por diante. Né? Então, essa propagação de erros na forma matricial ela vai nos possibilitar esse tipo de análise depois, né, de intervalos de confiança para os pontos em função das correlações entre suas coordenadas.
E o MMQ, o método dos mínimos quadrados, né, ele vai ser tanto um processo que vai nos fornecer o ajustamento dos erros de observação, quanto a propagação de covariâncias das observações sobre os parâmetros, né? São, em geral, sobre as coordenadas de interesse. Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, de levantamento planimétrico, com a estação no ponto A, uma ré no ponto B, e vários pontos visados, né? O 35, 36 e o 37. E aí nessa caderneta de campo nós temos o ângulo horizontal, a direção horizontal em cada ponto, e a distância horizontal nos pontos visados de Vant, né, a exceção da ré, e a descrição de cada um. Então, esse levantamento com uma estação Trimble S7, cuja precisão nominal linear é 1 mm mais 2 ppm, e nominal angular, mais ou menos 3 segundos. Bom, a gente tem as coordenadas conhecidas do ponto de estação e do vértice de ré, A e B, com as suas respectivas precisões, os desvios padrões. O que é solicitado são as coordenadas x e y e os respectivos desvios padrões do ponto visado 35. Então, o primeiro ponto visado aqui da caderneta. Considerando uma precisão do compensador da estação de meio segundo, mais ou menos meio segundo, ângulo zenital a ré e avante da ordem ali de 90 graus, erro de centragem da estação de 1,5 mm e erro de centragem do prisma refletor igual à altura do sinal da estação, então 1,5 m, né, 1.500 milímetros, vezes o seno de 0,2 vezes a sensibilidade da bolha circular. Né? No caso desse bastão, uma bolha circular com sensibilidade de 40 minutos, que é mais ou menos o padrão. Então isso resulta em mais ou menos 3,5 milímetros, né, para o erro de centragem do refletor, então, do prisma a ré ou avante. Novamente, né, a questão aqui do erro de centragem, detalhes podem ser obtidos ali, por exemplo, no livro do Guilherme nessa disciplina. Bom, a gente não vai fazer essa propagação de erros matricial na mão, enfim, por uma questão de trabalho, né? A gente já vai ver ela realizada num software. No caso aqui, o software que a gente vai utilizar é o Scilab, que é basicamente uma versão gratuita, por assim dizer, do MATLAB. Né? Vocês podem baixar esse software também, utilizar aí ao longo da disciplina, ou, claro, vocês podem utilizar aí o software da preferência de vocês, né? Até mesmo calculadora científica, enfim, planilha eletrônica, como preferirem, né? No caso do Scilab, então, a gente já tem o arquivo pronto ali, que depois eu vou comentar com vocês rapidamente, né? Ele aceita tanto arquivos no padrão software quanto arquivos de texto, né? Então eu vou executar aqui um arquivo de texto mesmo, TXT. Então, executando, ele já fornece coordenada x do ponto 35, coordenada y do ponto 35, e a MVC, a matriz de variância e covariância, ou matriz de covariância do vértice 35. Então, é um ponto de duas coordenadas, né, x e y, então a matriz de covariância é 2 por 2. O primeiro elemento é a variância da x, da diagonal principal, né, segundo elemento, variância da coordenada y. E aqui a gente tem a covariância de x com y, que é igual à covariância de y com x. Enfim. Então, tirando a raiz quadrada do primeiro elemento, nós temos o sigma, ou desvio padrão, da coordenada x, né? Nesse caso, 7 milímetros. Tirando a raiz quadrada do segundo elemento, nós temos o desvio padrão, ou precisão, da coordenada y do ponto 35. Nesse caso, arredondando ali, daria 1 centímetro. Né? E aqui, pegando a covariância e dividindo pelo produto dos desvios padrões, né, a gente teria a correlação. Nesse caso, menos 0,21 arredondando. Então, uma correlação de cerca de linear, né, de cerca de 21% negativo entre as coordenadas. Né? Uma correlação relativamente baixa nesse caso. E aqui nós temos o sigma 2D, então, ou seja, sigma da coordenada x ao quadrado mais o sigma da coordenada y ao quadrado, tirando a raiz, né, a resultante 2D. Então, esse exemplo vai dar algo aí em torno de 12 milímetros, arredondando, né?
Bom, aqui tem o arquivo de texto, né? Vocês vão ter acesso a esse arquivo também na disciplina, vou enviar por e-mail. Format 16 é só para trabalhar com o máximo de casas decimais do software, né? Toda vez que a gente tiver barras, é um comentário, né? E aí tem aqui a definição aí de todas as variáveis, né? Claro que eu não vou ficar aqui comentando linha por linha também. Basicamente, o número de medições realizadas, enfim, as coordenadas do ponto de estação, suas precisões, as coordenadas da ré, as precisões, os erros de centragem e assim por diante, né? Todos os parâmetros que a gente precisa. O formulário, que é o mesmo que eu tirei daquele documento, né, que vocês têm acesso lá da propagação de erros em topografia e geodésia. Então, basicamente, eu peguei as equações da irradiação topográfica com o método polar e trouxe aqui para esse documento. E aí os resultados ali, né? Então, só um comentário, né? Se a gente encerra com ponto e vírgula, ele calcula, mas não mostra. Se a gente encerra sem ponto e vírgula, ele calcula e mostra quando a gente executar o arquivo, né? Então aqui, é claro, ele não realizou apenas esses cálculos, né? Ele realizou todos os anteriores, mas com ponto e vírgula eles ficaram ocultos, né? Então até, por exemplo, se a gente quiser ver um desses resultados, ó, vamos ver aqui, por exemplo, o sigma do ângulo irradiado. Então, sigma i. Basta a gente digitar o nome da variável e ele fornece, né? Nesse caso, então, cerca aí de 12 segundos, né? Em segundos de arco. E é basicamente isso, né? Então, no nosso processo de ajustamento por mínimos quadrados, que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, essa propagação de erros na forma matricial, ela já vem como um resultado natural aí do ajustamento, né? Dos produtos matriciais que a gente vai realizar no ajustamento.